Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Bom, nas nossas quintas nós estamos reunidos aqui e nós estamos chamando essa nossa quinta-feira de Caminhando nos Salmos. E por que isso? Porque toda quinta a gente tem meditado em um salmo de maneira sequenciada. Então nós começamos lá no Salmo 36, as pessoas sempre me perguntam por que começou no 36, eu não sei explicar. Mas nós estamos então no 36, 37, 38, 39 e agora nós chegamos então ao Salmo de número 56, ao Salmo de número 56. E eu quero convidar você, hoje, nós vamos falar sobre o tema confiança. Confiança é um tema tão difícil e às vezes a gente fala que confia em Deus, mas tem tanta dificuldade de que isso seja realmente algo prático para nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque é difícil confiar em Deus em dias difíceis, em dias de perseguição, em dias de angústia, em dias de desespero. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 56. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. A gente pode tirar um pouquinho, Eli, está dando um pouquinho de microfonia. Salmo 56, do verso 1 até o verso 13, diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tive medo, porém, confiarei em ti. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que eu digo e passam dias tramando em me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam os meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registrastes cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas, sim, louvo ao Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. E o que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os meus votos que fiz a ti, ó Deus, e a ti oferecerei um sacrifício de gratidão. Pois me livrastes da morte, não deixastes que os meus pés tropeçassem, agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos diante de ti em temor e tremor e pedimos a Deus a ministração da graça do Senhor sobre nós nessa hora, Pai. Que seja a tua palavra, Pai, que alcance os nossos corações de forma poderosa, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, atue trazendo respostas do Senhor para corações aflitos e pessoas que estão com tantas dúvidas nesse momento de dor, Pai. Que seja o Senhor nos conduzindo nesse momento, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 56 vem de uma sequência que nós já estamos desde o Salmo de número 51, Salmos de Davi. Davi, por acaso, é o maior autor, no sentido de que escreveu mais salmos de todos eles. E ele vem numa sequência que vem de momentos que ele estava sofrendo no momento da perseguição de Saul. Então, só para relembrar para você aqui um pouquinho, então Saul ficou enciumado de Davi, porque Davi era um forte general, Davi sempre vencia as batalhas, e Davi se tornou mais famoso entre o povo de Israel do que o próprio rei Saul. Saul, então, imaginando que Davi iria tomar o seu trono, imaginando uma conspiração, temendo isso, tendo ciúme disso, Saul se volta contra Davi e tenta perseguir Davi com todas as suas forças. E aí a gente vem nessa sequência, vários momentos ele sofreu angústia, vários momentos ele sofreu dor, vários momentos ele passou perto da morte. E agora o Salmo 56, ele remonta o que está escrito lá em 1 Samuel 21, onde Davi foge de Israel e vai ao encontro de Gate, aonde era a terra dos filisteus. E por que ele faz isso? Porque os filisteus eram inimigos de Israel. Então ele imaginou que o melhor momento para agora estar e fugir das garras e das mãos de Saul era justamente com os inimigos de Israel. E o rei recebe Davi. Agora, a ironia é que Gate era a cidade justamente do gigante Golias. Foi lá que Golias tinha nascido.
E o que acontece quando Davi chega lá, ele é recebido, mas logo começa o mesmo ciúme. E eles começam a conspirar com o rei filisteu, dizendo: olha, você deixou Davi entrar no nosso meio, mas Davi é poderoso, Davi veio aqui para conspirar contra a gente, Davi vai te tirar do reino, Davi foi aquele que venceu Golias, Davi vai fazer, até que ele de fato é preso ali entre os filisteus. E é por isso que o título desse salmo remonta a essa história. Ele vai dizer que é um salmo escrito no momento em que Davi foi preso entre os filisteus em Gate. Pois bem, é nesse contexto então que Davi escreve esse salmo. E aqui a gente aprende algumas coisas sobre o que é de fato confiar em Deus. Porque confiar em Deus em dias bons não é tão difícil, mas confiar em Deus em dias muito difíceis, em muito ruins, aí já as coisas começam a se complicar um pouquinho. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí que Davi nos fala da fé que vence o medo. Olha só. Olha o que diz o verso 1. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição, meus inimigos me atacam o dia todo, vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Então aqui Davi está expondo qual é o problema. O problema é que ele está sendo perseguido o tempo todo. Ele fugiu de Israel, foi para a terra dos filisteus para fugir de uma perseguição, imaginando que ali ele teria abrigo. Mas quando ele chega lá, em pouco tempo, ele se torna alguém perseguido. Por quê? Porque pessoas começaram a vigiar ele, começaram a caluniar, falar coisas que ele não tinha intenção de fazer para o rei, fazendo a cabeça do rei para justamente se virar contra Davi, o que deu certo. E esses inimigos, eles tramavam de duas formas. Eles tramavam por baixo das sombras, vamos dizer assim, nas escondidas, mas eles também tramavam abertamente, eles também atingiam a Davi abertamente. Eles tinham a intenção de prejudicar Davi publicamente. Você já viveu uma situação assim? Onde se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Não é assim que o pessoal fala? Não tem para onde ir. Quando você pensa que vai dar para fugir para lá, vai ficar pior. Mas se você ficar, lascou também. Essa é a situação de Davi aqui, meu irmão. Uma situação que eu e você já estivemos muitas vezes na vida. A gente olha, não tem esperança, não tem saída, não tem solução, não tem para onde correr. Não tem. Porque muitas vezes a vida nos coloca nesse tipo de circunstância, nesse tipo de realidade. E o que acontece? O medo toma conta do coração da gente. O medo toma conta, e é natural que o medo toma conta mesmo. Ora, chegou aquela conta, chegou aquele momento de pagar aquela parcela e não tem dinheiro. Ou pior, chegou um momento em que hoje mesmo, conversando com alguém, me disse um testemunho assim, que houve momentos na vida em que não se tinha comida para comer. E agora? Onde é que Deus está nesse momento? Onde é que Deus está nesses dias de terrível angústia? Davi faz algo extraordinário, e aqui eu sempre tenho dito isso, uma coisa muito gostosa de ler os Salmos, e principalmente os Salmos de Davi, é que é uma exposição sincera do coração, é um despejar de emoção, de sentimento, sem nenhum filtro. Davi está falando que ele sente com toda a sinceridade que há nele. E aí no verso 3 ele diz assim: quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Ele faz uma autoafirmação. É como se ele olhasse no espelho e meio que sacudisse e falasse assim: Davi, você não crê em Deus? O medo está tomando conta do seu coração, ou o medo está se aproximando de você, pronto a te tomar. Como você vai reagir diante disso? E Davi se lembra: peraí, eu tenho em quem confiar. Sabe, uma das coisas mais fantásticas que se tem, ou de experiência que eu tenho vivido nesse momento, com meu filhinho de 1 ano e 1 mês, é ver essa realidade. Hoje mesmo, ele estava tomando banho, eu falo que é a banheira de hidromassagem dele. Na verdade, é uma bacia grande, a gente enche da água do tanque,
põe ali no chão e ele brinca, ele acha o máximo. Aquilo ali é a piscina mais chique que ele acha na vida dele. Criança é bom demais. E aí, em determinado momento, ele começou a pegar a água, com umas baciazinhas, uns baldinhos, uns trem assim, e jogar em cima dele. Ele achava o máximo. E ele pega, ele mesmo joga. Ele pega, ele mesmo joga. E teve uma hora que ele jogou e foi na cara. E ele deu uma afogada. Sabe o que ele fez? Ele tentou abrir os olhos o mais rápido que ele pôde e me procurou. Eu estava ali do lado dele. E ele veio assim, me abraçou e ficou assim. Por que ele fez isso? Porque para vencer aquele medo que ele sentiu naquele momento, o susto que ele levou naquele momento, ele queria se refugiar em alguém. E no caso dele era eu. O que nós precisamos fazer nos dias de medo é justamente isso. É procurar o Pai e confiar no Pai. Olha só o que Davi diz no verso 4, olha só. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. Aqui já é uma afirmação mais forte. A consequência de não deixar que o medo tome conta do coração, ela vem por causa da fé. Sem a fé, que gera essa confiança em Deus, que gera esse procurar a Deus e abraçá-lo, e se colocar nele e falar, Deus, eu dependo só de Ti. Sem isso, não dá para vencer o medo. O medo toma conta do coração. A ansiedade, muitas vezes, é causada justamente pelo medo, não é assim? Nós olhamos para o amanhã e temos medo. Medo de consequências de erros que fizemos, ou medo de circunstâncias que estão acontecendo no mundo, ou medo de coisas que podem dar errado, ou medo de que outras coisas alheias a você acabem te alcançando de maneira negativa. E quando eu olho para o futuro, e o medo é quem impera no futuro, o que isso gera no meu coração? Ansiedade. Porque vai dar tudo errado. Se a gente sair de carro, vai bater, vai morrer todo mundo. Se a gente sair sem guarda-chuva, vai chover e vai morrer todo mundo de pneumonia. Se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, e o medo vai tomando conta do coração, e aí você fica sem poder agir, paralisado. Porque o medo tomou conta de você. E aí as pessoas, muitas, vão tendo ansiedade de maneira excessiva. Como eu venço isso? Como eu passo por isso? Confiando em Deus. Isso me remonta à história que Jesus vai contar lá em Mateus capítulo 6, tão famoso e tão usado. Jesus vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haver de comer, beber ou vestir. Observe os pássaros do céu, eles não comeiam, não ajuntam em celeiro, mas nem por isso o Pai não deixa de sustentá-los, quanto mais a vós, que valeis muito mais. O que Jesus está falando ali? Não fiquem com medo no dia de amanhã, não se preocupem com o dia de amanhã. Aliás, é assim que termina esse texto de Mateus capítulo 6. Basta cada dia o seu próprio mal. Não tema o dia de amanhã, porque Deus está nele. Essa é a declaração de Davi aqui, diante de uma situação insolúvel, diante de uma situação que não tinha solução nenhuma. Ele não dá para voltar para casa. Saul está lá pronto para matar ele. Ele está preso entre os filisteus, inimigos de Israel, mas agora que se voltaram contra ele também. O que fazer? Confiarei em ti e não temerei. Eu confio em Deus, por isso o medo não toma conta do meu coração. E aí ele dá uma frase aqui fantástica, ele diz assim, o que me podem fazer simples mortais? Ainda no verso 4. O que me podem fazer simples mortais? Ora, o que esses caras podem fazer comigo? Me matar? Mas eu estou na eternidade com meu Pai, eu sou herdeiro dos céus eternos. O que eu sou é muito além do que essa realidade é. O que eles podem me fazer? Mas Davi não fala só nessas circunstâncias também. Davi fala assim, a ideia dele é o que eles podem fazer sem a permissão do meu Pai. Ele está remontando aqui a ideia de um Deus que é absolutamente soberano sobre tudo o que acontece. E nada acontece sem a sua autorização, se não for do teu propósito. E quando ele lembra disso, ele diz, o que me podem fazer?
Eu estou nos braços do meu Pai. Eu corri para os braços do meu Pai, eu fui acolhido pelos braços do meu Pai. E o meu Pai é o Rei do universo, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. O que me podem fazer simples mortais? Nada. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: o salmista reconhece sua fraqueza, o quanto era sensível ao temor, mas nega ceder a ele. Os perigos poderiam perturbá-los, mas não poderiam induzi-los a abandonar a sua esperança. Quantas pessoas perderam a esperança por causa do medo? Ainda no texto de Calvino, a verdadeira prova de fé consiste nisso, que quando sentimos o apelo do medo natural, podemos resisti-las e impedi-las de alcançarem o indevido domínio do nosso coração. O que é prova de fé? É que a fé seja maior do que o seu medo. Olha que coisa louca. E em tempos que nós estamos vivendo agora, então, isso se faz tão necessário. A fé precisa ser maior do que o nosso medo. Em momento nenhum nós podemos perder a perspectiva de que tem um Deus no controle de todas as coisas. E de que esse Deus é o nosso Pai. Em segundo lugar, olha só o que a gente vê. A gente vê a presença que vence a angústia. Então, se a fé vence o medo, a presença de Deus vence a nossa angústia. Olha aí o verso 5. Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnam-se para me espionar e vigiar os meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os por sua ira. Conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes as minhas lágrimas num jarro e em teu livro registrastes cada uma delas. Davi conta novamente o que está acontecendo. Ele diz: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu me entreguei às lágrimas. E aqui o cenário é um cenário de alguém completamente desesperado, berrando, gritando, urrando de dor. Porque muitos eram aqueles que queriam prejudicar com mentiras. Pessoas que estavam vigiando o tempo inteiro, cada passo, cada falo, cada movimento, distorcendo o que ele falava, o que ele fazia, o que ele pensava, para trazer alguma maneira de prejudicá-lo. E você sabe muito bem, se você foi injustiçado alguma vez na vida, não tem nada que gera mais a indignação do que isso. Aliás, em jogo de futebol a gente vê isso. O narrador muitas vezes, para discernir se foi pênalti ou se não foi pênalti em determinado lance, você já ouviu isso muitas vezes, ele diz o seguinte: o atacante nem reclamou. Então você vê que nem foi falta, o atacante nem reclamou. Ou seja, o argumento do narrador ao observar um lance de dúvida é ver que o atacante não reclamou da não marcação do pênalti. Agora, isso também acontece o inverso. O atacante reclamou veementemente, tantos outros reclamaram veementemente porque havia uma convicção de que era pênalti e de que eles estavam sendo injustiçados. Normalmente é isso que está acontecendo aqui com Davi, é justamente isso. Ele se sente injustiçado e ele diz: Senhor, eles estão tramando contra mim, há pessoas que querem me prejudicar o tempo inteiro, e meu irmão, eu e você passamos isso na nossa vida. Talvez o seu filisteu seja justamente alguém dentro da sua casa. Talvez o seu filisteu seja alguém próximo de você, e normalmente é. Alguém que trama prejudicar, alguém que vigia os seus passos. E agora em tempos de rede social, então, é mais fácil ainda de vigiar. Ansioso para matar. Ansioso para destruir, para aniquilar. E aí Davi recorre a Deus, ele diz assim: Deus, castiga-os. Percebe que não é a primeira vez que nós vamos ver Davi dizer isso. No Salmo 55 isso aconteceu, no Salmo 54 isso aconteceu. Agora percebe que Davi, ele não argumenta, pede assim: Deus, castiga eles porque eles estão... Não é tipo um filho que chega assim: pai, ele está batendo em mim, bate nele. Não é isso não. Olha o que ele diz: castiga-os, ó Deus, e derruba em tua ira. Castiga-os por sua maldade, ó Deus. Derruba-os em tua ira. O argumento para que o castigo de Deus alcance esses homens maus é a própria ira de Deus. Deus, castiga eles por causa de você que é santo.
porque você não suporta a injustiça, porque você não suporta a maldade. Então, Deus, castiga eles, olha o coração deles, sonda o coração deles, vem com a mão de vingança sobre eles. Derrama da tua ira sobre eles. E aí ele volta-se para si novamente, ele diz o seguinte: conhece bem todas as minhas angústias. E mais uma vez, essa ideia de angústia aqui é de desespero completo. Recolhestes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registrastes cada uma delas. Isso aqui é tão profundo, meu irmão. Isso aqui é tão profundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Davi tem uma percepção de proximidade de Deus tão real, que ele diz o seguinte: Deus, o Senhor sabe que eu estou sofrendo. O Senhor esteve junto comigo. O Senhor velou a mim por toda a noite, me vigiou por toda a noite. O Senhor guardou as minhas lágrimas. Ele não só enxugou, Ele guardou as minhas lágrimas, no sentido de que Ele sabe qual o motivo da menor para a maior dor. Deus sondou o mais íntimo, e Davi tinha essa percepção tão real. Ele diz: o Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha dor no mais profundo do meu ser. O Senhor não só guardou as minhas lágrimas, como também registrou em um livro. Percebe como Davi tem uma percepção de um Deus, de um Pai, que é absolutamente soberano, ao ponto de pedir: Deus, castiga eles por causa da tua santidade, da tua ira. E ao mesmo tempo ele vê esse Deus de maneira tão próxima, tão real, de um abraço, de um afago, de um carinho, de algo tão presente, ao ponto de dizer que esse Deus é um Deus que enxuga lágrimas. Aliás, que guarda lágrimas e que registra essas lágrimas em um livro. Deus não perde, nem que por um momento, a sua dor. E aí, mais uma vez, me perdoe que eu vou usar muitos comparativos assim. É algo que eu não posso fazer como pai. Hoje ainda, meu filho saiu correndo e eu me distraí que por 2 segundos. E agora ele está uma espoleta. E ele entrou no outro cômodo. E no que eu fui atrás, ele já estava estapafado do chão ali e chorando. E aí a minha esposa veio: o que aconteceu? Eu falei: ele caiu. Mas o que aconteceu? Eu falei: eu não sei, eu não vi. Ele está no chão aí, pegando ele. Eu não vi, porque eu sou limitado para isso. Mas Deus não. A percepção de Davi aqui é de um Deus, meu irmão, eu quero que você, isso aqui é importante demais, de um Deus presente. E esse é o remédio para vencer a angústia. Se a fé é o remédio para vencer o medo, a presença de Deus é o remédio para vencer a angústia. Só há consolo em quem crer num Deus presente. Não é assim que se chama o Espírito Santo, o Consolador, Deus presente? Eu vou deixar Ele com vocês. Ele estará presente entre vocês. É o Consolador, é o Deus presente. Se a presença de Deus não é algo real para mim, não há consolo num coração angustiado. Não há consolo em um coração angustiado. E olha só, a convicção da presença de Deus é tão real, e a convicção da justiça de Deus é tão real, que ainda aí no verso 9, Davi diz o seguinte: meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Deus está junto a mim, essa é a expressão. Deus está colado comigo. Deus está do meu lado. Eu e você precisamos aprender com essa experiência de Davi, porque muitos de nós têm vivido com um coração pesaroso por causa de dor e de angústia. E perceba, a angústia de Davi aqui não tinha a ver com algo, falar assim, não, é porque Davi é muito sensível, é muito fresco, é muito sei lá o quê. Não.
Ele está sendo acusado injustamente. Há pessoas querendo perseguir ele de todo jeito. Tem gente sedenta pelo sangue dele. Davi está numa selva, completamente perdido, sem solução para nada. E é por isso que ele se desespera, é por isso que o coração dele se enche de angústia. No verso 55 a gente vê que ele tremia, a dor dele era tão absurda, o capítulo 55, número 55, que ele tremia de tanta dor, de tanta angústia, de tanto desespero. Era esse tipo de dor que Davi está sentindo aqui, é esse tipo de angústia que Davi está sentindo aqui. Mas ele diz, de uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. E quando eu clamar o meu Deus, é tipo assim, quando o meu Deus vier ao encontro de vocês, vocês não estão entendendo, é como se ele dissesse para os inimigos, vocês não sabem quem é meu pai, é como se ele falasse assim, quando meu pai vier ao encontro de vocês, ele já está aqui do meu lado, porque é por causa dele que eu não me entrego à angústia, é por causa dele que eu tenho consolo, é porque eu sei quem ele é que eu não perco a esperança. E quando a justiça dele alcançar você, que tem praticado a maldade, vocês serão destruídos. Vocês serão destruídos. O comentarista Samuel diz o seguinte: o salmista não tem dúvida de que Deus está ao seu lado. Tudo está bem. Comprometa-se, portanto, a seguir o caminho de confiança no Senhor. Porque se eu não confio no Senhor, se eu não tenho fé, o medo toma conta do meu coração, que por consequência alimenta a minha angústia, que por consequência não tem a percepção de um Deus real, sempre pensa num Deus que está acima das nuvens, num Deus que é tão distante, num Deus que é tão soberano, num Deus que é tão majestoso, mas que está longe, 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 e isso não é verdade. Deus de fato é soberano, Deus de fato é majestoso, Deus de fato está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele está presente ao meu lado. E essa é a diferença, por exemplo, uma das diferenças do Deus cristão bíblico para todos os outros deuses que existem de todas as outras religiões. Todas as outras religiões vão defender a existência de um Deus ou acima da realidade, ou um Deus que está presente na realidade. E nós estamos falando de um Deus que tanto está acima, quanto está junto de nós. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Terceiro lugar, acompanhe aí comigo, verso 10. A promessa que gera confiança. Então, olha só. Primeiro lugar, como que eu venço o medo? Com fé. Segundo lugar, como que eu venço a angústia? Com a presença de Deus, com a percepção da presença de Deus. Terceiro lugar, como que eu tenho confiança? Crendo na promessa. Olha só o que diz o verso 10. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo a Deus por suas promessas. E aí ele retoma o verso 4 que nós já lemos, que é uma espécie de refrão desse salmo. Confio em Deus e não temerei. O que podem fazer simples mortais? Eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer, eu vou cultuar a Deus por causa das promessas. É porque eu creio nas promessas. Que promessas são essas, meu irmão? Não é promessas que nós não vamos sentir dor. Nós vamos sentir dor. Não é promessa de que nós não vamos passar por dias difíceis. Nós vamos passar por dias difíceis. Não é promessa que circunstâncias adversas não vão surgir. Circunstâncias adversas vão surgir. Não, 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 não. A promessa de Deus é que Ele vai guardar cada lágrima. A promessa de Deus é que Ele te torna filho. A promessa de Deus é que Ele te torna herdeiro. A promessa de Deus é que Ele te dá uma identidade. Você é filho de Deus. Ele te dá um propósito. Você existe para a glória de Deus. E Ele te dá um destino. Você caminha para a herança eterna de Deus. Essa é a promessa de Deus. De um Deus que está presente junto a nós, que nos transformou em filhos dele e que agora nos conduz para a glória eterna dele. E quando Davi observa essa promessa, Davi observa quem ele é em Deus, ele diz: eu louvo ao Senhor. E louvar ao Senhor, ele ainda estava preso. Louvar ao Senhor, ele ainda estava angustiado. Louvar ao Senhor, ele ainda estava desesperado. Louvar ao Senhor, ele ainda estava sem solução. Mas ele louva ao Senhor, porque ele confia no Senhor. E porque ele confia no Senhor, ele não teme. E por que ele não teme? Porque o Deus dele é algo muito maior, é muito maior do que simples mortais.
Então ele diz: cumprirei os votos que fiz a ti. De fato, aqui é uma espécie de promessa. Davi fez alguns votos com o Senhor. Olha, eu vou te louvar, eu vou sacrificar um cordeiro. Eu sei lá que voto que é esse, o texto não diz. Mas o texto diz que ele já cumpriu o voto. E que ele está cumprindo o voto. Antes mesmo de ser salvo ou deixar de ser salvo. Porque ele está confiando na promessa de Deus. Eu te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livrastes da morte. Não deixastes que os meus pés tropeçassem. É uma espécie, não deixou que eu fizesse besteira. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Meu irmão, aqui eu vou fazer o caminho inverso para você entender o que é a lógica da vida cristã, tudo bem? Se você quer ter uma vida cristã, você precisa se apropriar das promessas de Deus como algo real para você. Que promessas são essas? Que Deus te torna filho, que Deus te torna alguém com propósito de vida, você vive para a glória de Deus, e que Deus dá um destino, você agora é herdeiro dos céus eternos. Então você não tem crise de identidade, você sabe quem você é, você não tem crise de caminhada, você sabe o que você está fazendo aqui, e você não tem crise de destino, você sabe para onde você está indo. Mas eu só vou ter isso como algo real e definido no meu coração se eu creio na promessa. Se eu vejo essa promessa como algo real. Se eu vejo essa promessa como algo real, eu só faço isso porque eu confio. E isso gera cada vez mais confiança. E se eu confio, meu irmão, os dias de angústias que vão surgir, vão vir, vai acontecer, serão vencidos pela realidade de que o meu Deus é o meu Pai. O meu Deus não é uma divindade distante. O meu Deus não é uma divindade fora da realidade. O meu Deus é o meu Pai, é aquele que guarda as minhas lágrimas, é aquele que registra a minha dor, é aquele que está do meu lado. Esse é o meu Deus. E se o meu Deus é esse Deus, então eu supero, eu tenho força para passar por dias angustiantes. É isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A ideia dele é justamente essa. Ele está dizendo: eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, mas em todas as circunstâncias eu tinha a alegria. A lógica de toda a carta de Filipenses é essa: eu consigo ficar alegre em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque tudo posso daquele que me fortalece. Quem fortalece? O Senhor. Como? Com a presença graciosa dele. O sentimento de Paulo ao escrever Filipenses é o mesmo sentimento de Davi ao escrever esses versos. Eu venço a angústia com a realidade da presença de Deus. E como eu venço o medo? Com a fé. E aí a gente volta mais uma vez nessa mesma lógica. Eu preciso ter fé na promessa. Eu sou filho, eu tenho propósito e eu tenho um destino. Eu não estou perdido, eu não tenho crise de identidade, eu sei quem eu sou. Eu sou alguém amado por Deus. Pastor, mas eu não experimentei o amor com o meu pai ou com a minha mãe. Recentemente eu tive uma experiência muito interessante participando de um estudo onde pessoas tinham muitas crises em ver Deus como pai porque tiveram pais muito ruins, ou às vezes nem tiveram. E eu quero dar uma palavra especial para você que está nesse contexto. O seu pai, aqui, o pai que você teve ou que você não teve, não é a realidade de quem Deus é. Ele deveria ser, mas se ele não foi, isso não muda a realidade de quem Deus é. Como pai, o meu dever é refletir o amor do Pai eterno. Esse é o meu dever. Mas eu vou falhar nisso, porque eu sou pecador. Eu não vou fazer isso com perfeição, porque eu sou pecador. Como pai, então, eu preciso ensinar o meu filho a não olhar para mim como referência, mas olhar para o Deus eterno. Porque se ele tiver a mim como referência, ele vai ter alguém que erra, que peca, que falha. Agora, se ele tiver alguém como Deus como referência, aí sim, ele vai ter um exemplo de perfeição plena e completa e total. De certa forma, meus irmãos, todos nós somos frustrados com os nossos pais, porque em algum momento da nossa caminhada eles falharam conosco. Podem não ter sido erros graves, podem não ter abandonado a gente, eles puderam estar sempre presentes, mas de alguma maneira eles refletiram o pecado e a maldade que há em todo ser humano. Como que eu venço isso?
olhando para o Pai eterno. E como que eu faço isso? Fazendo o que você está fazendo agora nesse momento. Refletindo na palavra de Deus. Refletindo na palavra de Deus. Então, a sua experiência paterna tenha sido ruim, não jogue, não transforme esse sentimento em algo que vá na direção de Deus. Abra o seu coração para uma realidade nova. O Deus eterno é aquele que se importa com você ao ponto de guardar e registrar todas as suas lágrimas. Todas as suas lágrimas. Esse é o nosso Deus. Bom, o que fazer então? Em primeiro lugar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16:33, Jesus diz essas palavras. O que ele quer dizer com isso? É preciso fé para superar o medo e as aflições desse mundo. Imagina Jesus dizendo para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não, Jesus, eu não quero isso não. Eu quero um mundo sem aflições. Eu quero um mundo sem dor. Eu quero um mundo perfeito. E Jesus está dizendo, não tem jeito não. Você vai ter aflição. O que eu posso te dizer é o seguinte, encara as aflições com ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E a ideia de Jesus é a seguinte, eu venci e fiz de vocês vencedores. Por isso nós encaramos os dias difíceis, o medo que nos cerca com fé. Fé real, fé verdadeira, fé na promessa de Deus, fé na obra redentora de Cristo Jesus, fé em quem eu sou, em quem você é. Fé. Só assim eu venço o medo natural que me cerca. Segundo lugar, confiar em Deus não é um sentimento, mas uma atitude intencional. John MacArthur diz isso. Pastor, eu não consigo, o que eu tenho que fazer? Deixa de pensar na fé ou a confiança em algo que você precisa sentir. Tem muita gente que tem essa percepção. Eu estou orando, mas eu não estou sentindo, Não. Vamos noutra direção? Tem uma atitude intencional. Eu vou confiar. Eu quero confiar. Eu desejo confiar. As minhas atitudes serão de alguém que confia em Deus. Há uma intenção nesse processo. Tem a ver com atitude mais do que com sentimento. Terceiro lugar, Deus é um Pai presente que recolhe as nossas lágrimas. Ele nunca te abandonou. Ele está do seu lado. Ele está do seu lado, meu irmão. Não tenha outra percepção. Não pense de forma diferente. Deus me abandonou. Por que Ele permite que eu passe por tudo isso? Eu não sei. Eu queria ter uma resposta clara e nítida para você, mas eu não sei, seria leviano da minha parte fazer isso. Mas eu sei dizer para você o seguinte, se tem alguém que é testemunha de todas as suas lágrimas, se tem alguém que é testemunha de toda a sua dor, se tem alguém que é testemunha de toda a sua angústia, se alguém que está chorando junto com você, se alguém que está do seu lado, se alguém que está abraçado com você, no momento mais difícil da sua vida, esse alguém é o seu Pai, esse alguém é o Deus eterno, que nunca te abandonou. Esse é o nosso Deus. Quarto lugar, só é possível louvar a Deus na aflição, se tiver uma forte convicção nas promessas de Deus. Se eu não tiver uma forte convicção na promessa de Deus, dificilmente eu vou louvar a Deus nos dias de aflição. Normalmente eu vou reclamar, eu vou murmurar. É aquilo que o povo fez na caminhada do deserto. Eles não creram na promessa de libertação que Moisés trouxe. Eles não creram na promessa da terra prometida. Eles não quiseram crer nessa promessa. Então eles murmuraram, eles reclamaram. E eles viveram em aflição e morreram em aflição. Porque todos aqueles que murmuraram não chegaram de fato na terra prometida. Eles morreram no deserto. Mas se você quer passar pela aflição, creia.
E aí eu recorro mais uma vez a essa história da terra prometida. Josué e Caleb foram aqueles que creram. Eles entraram na terra, enquanto todos os outros viram gigantes, homens poderosos, muralhas enormes. Josué e Caleb voltaram e disseram: a terra é maravilhosa, a uva é desse tamanho, o negócio é fértil, chegamos! Eles estavam olhando com os olhos da fé, de alguém que confia: Deus vai nos dar essa terra maravilhosa. Os outros não, eles estavam olhando com os olhos da aflição, da angústia, e o que eles viam era só destruição, era só coisa ruim. Quinto lugar, confiar em Deus é ter seus passos dirigidos por eles, seus sentimentos transformados por Ele, ser totalmente sustentado por Ele. É confiar seu amanhã nas mãos dEle. Não confie o seu amanhã nas suas mãos, não confie o seu amanhã na sua dor, não confie o seu amanhã nas suas lágrimas, não confie o seu amanhã no medo que te cerca, não confie o seu amanhã na angústia, ainda que você esteja numa situação aparentemente insolúvel, numa situação onde não há saída. Não confie o seu amanhã nas circunstâncias, confie o seu amanhã em Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer, se Ele vai agir de forma extraordinária ou se Ele vai agir de forma ordinária. Por exemplo, sabe como que Davi se livrou dos filisteus? Ele fingiu que era louco. Isso mesmo, ele fingiu que era doido. E o povo falou: esse homem bateu, esse homem ficou doido, esse homem não sabe mais nada não. E dispensaram ele. Foi a estratégia. Não teve milagre, não teve anjo, não teve nada. Mas tantas outras vezes tiveram sim situações extraordinárias em que Deus livrou Davi. Eu não sei qual é a estratégia de Deus para a sua vida específica, mas eu sei de uma coisa: confiar o seu amanhã em Deus é confiar naquele que tem o governo de todas as coisas, é confiar naquele que é grande e soberano sobre tudo que há e tudo que existe. Eu quero ler uma última frase. Ela diz o seguinte: estamos cercados por pessoas más, por sentimentos ruins, por circunstâncias adversas. O que fazer em uma situação assim? A resposta desse salmo é: confie no Senhor, confie em sua promessa, confie em sua paternidade e cuidado. Confie, apenas confie. Mas lembra, confiar não é um sentimento, é uma atitude intencional. Confiar não é algo que você vai: confiei. Não. É você ir nessa direção, é você mover-se na direção de alguém que confia em Deus. Vamos cantar então esse Deus, vamos adorar a Ele. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós cremos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só
santo monte, e a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós cremos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos, Senhor, confiamos em teu nome, ó Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Pai, eu quero colocar as nossas vidas, ó Deus, todos nós que temos andado angustiados, ansiosos, preocupados, e o medo tem cercado o nosso coração, o nosso lar, a nossa família, ó Deus, e tantas vezes tem causado tanta destruição, ó Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, que nessa noite o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma, o Senhor erga os nossos olhos, para que nós possamos ver o Senhor do nosso lado, alguém que se importa conosco, alguém que guarda as nossas lágrimas, alguém que vê a nossa dor, ó Deus, e que a confiança na promessa do Senhor, em quem nós somos, possa reanimar o nosso coração, ó Deus, possa nos fazer louvar, possa nos fazer erguer a nossa voz e dizer: te adoramos, porque só no Senhor confiamos em Ti, confiamos na eternidade que o Senhor nos deu, confiamos na identidade, no propósito que o Senhor nos deu, e por isso nós caminhamos, ainda que seja em meia dor, ainda que seja no meio do vale de ossos secos, ainda que seja numa situação de adversidade completa, em Ti nós nos renovamos, em Ti a nossa esperança não pode ser roubada, Pai. Por isso nos renova, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Cura o nosso coração e nos livra desses sentimentos que tantas vezes têm nos destruído, ó Pai. Que seja o Senhor o alvo da nossa confiança, da nossa fé, do nosso caminhar, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso querer, da nossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos conduza por meio do Teu Espírito, é a oração que fazemos a Ti. Amém, amém e amém.